Você sabe de onde virá o anticristo? Um ser que a Bíblia fala como um homem mau, um homem vil, o homem do pecado. Esse homem, ele nasce em uma localidade que os profetas vão nos mencionar dentro da Bíblia. E hoje nós vamos pegar as coordenadas de um profeta que vai nos dizer de onde vem o anti-Messias. Na nossa época, muitos têm sido taxados como anticristo, mas apenas um é aquele que vai estar dentro das características do livro de Daniel, de Apocalipse e de muitos profetas. Por isso, nós vamos aqui aprender um pouquinho com o profeta de onde virá o anti-Messias, para que nós possamos eliminar algumas dúvidas. E nesse vídeo de hoje, usaremos a geografia para podermos compreender melhor a localização desse homem. Vamos então para o vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Hoje estamos aqui para tentar usar a geografia para nos localizar da onde vem o anticristo. Eu espero que você tenha um pouquinho de misericórdia de mim, porque eu não sou geógrafa. Mas vamos patinar na geografia para poder falar desse assunto. Bem, esse vídeo aqui é um complemento do último vídeo que nós fizemos. Então, quem não viu ainda, volte lá e dá uma olhadinha, porque vai complementar. Então, vamos fazer um resuminho aqui, porque para quem chegou aqui agora, nós estamos falando do profeta Naum, que ele vai nos dizer a localização do anticristo, de onde virá o anticristo. E esse livro de Naum, ele vai estar conectado com Apocalipse. E então, no final desse vídeo, você vai ver a conexão de Naum com Apocalipse. Então, o profeta Naum, ele profetizou entre 663 e 612 a.C. contra Nínive. No seu livro, fica bem claro que ele vê o dia da vingança do Senhor. Ele vem no dia do Senhor. Ele é trago nos últimos dias, vê onde surge o anticristo e registra para nós. Na verdade, Naum profetizou historicamente sobre a cidade de Nínive. Porém, ao estudarmos as entrelinhas e cruzarmos com o Novo Testamento, encontramos uma profecia escondida no meio de outra profecia. A cidade de Nínive foi destruída no ano 612 a.C. Porém, a profecia de Naum continua para os fins dos dias. E vamos olhar bem de perto para entendermos isso. O Altíssimo, ele leva os homens ao céu dos céus e também viaja pelos tempos para nos revelar o que há de acontecer. Ele disse: esconderia eu alguma coisa do meu servo Abraão? E olha aqui, nós, os filhos de Abraão. E hoje ele está nos revelando os acontecimentos através da sua palavra. E Naum é um desses homens que vê o futuro divino. Alguns dos nossos irmãos judeus nos dizem que as escrituras têm camada de revelações. Quanto mais nos aprofundamos, mais nos é revelado. E é o que nós vamos ver realmente aqui. Nós já falamos do profeta Naum no último vídeo. Agora vamos olhar pela ótica geográfica. E eu sugiro que você acompanhe através do livro de Naum, ali no capítulo 1 todo, porque nós vamos estar ali naquele capítulo 1. E ele começa nos mostrando que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ou seja, todo o poder está nas suas mãos. E a natureza é usada
para manifestar esse poder. Deus, ele tem um acordo entre os homens. E ele não inventa nada de repente. Ele continua sempre com os mesmos padrões. Cabe a nós acompanhar o que ele quer nos dizer. E no livro de Naum é escrito que Deus repreenderá o mar. E é o primeiro sinal que Deus nos dá. Repreende o mar. E essa repreensão do mar vai gerar várias consequências que nós vamos ver adiante. E ele continua aí. Os rios se secam e se esgotam. E como Deus repreende o mar, logo os rios se secam e se esgotam. Que cenário é esse que nós estamos vendo ali, Naum profetizando que vai estar no fim? Nós estamos vendo uma crise hídrica, porque as águas dos rios se esgotam. E vamos avançar então nessa profecia. E o segundo passo dessa ação de Deus naquela localidade, ali profetizando para Nínive é: desfalece Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano murchará. E aí a gente precisa parar um pouquinho aqui, irmãos, para definir o que desfalece ali naquele lugar. Porque ele diz que vai desfalecer o Baçã, o Carmelo e a flor do Líbano. E aí eu fiz um pequeno resumo, um pequeno estudo só para a gente clarear e entender que lugares são esses, para a gente entender a profecia. Primeiro vamos falar de Bazã. A geografia é isso que a gente precisa hoje. E ele se estende do Monte Hermon ao Lamurque e do Jordão a Ledra. Essa porção compreende entre Jordão e o Mar da Galileia e é mais alto e mais regular. É uma região de forte presença de vulcões e crateras. E ainda assim suas terras são exuberantes e bem produtivas. Guardem isso. E o segundo é o Carmelo. É um lugar muito fértil, como sendo uma montanha na costa de Israel, com vista para o mar Mediterrâneo. Camel significa jardim, campo fértil, ou seja, um lugar muito fértil de novo. Vamos guardando isso, que isso é importante na geografia para a gente entender. E o terceiro é o Líbano. E ele é conhecido como terra das flores devido à sua grande variedade. A flor nacional é o lírio do cedro. As flores são uma parte importante da cultura libanesa e são frequentemente usadas em cerimônias, religiões e casamentos. Ou seja, é um lugar muito fértil e pode ter flores delicadas. Então, nós estamos vendo que esses três locais possuem as mesmas características: lugares férteis. Esses locais, queridos irmãos, são lugares muito férteis. Porém, quando Deus repreendeu o mar, haverá uma grande consequência. Esses lugares serão diretamente afetados, pois se não há água, a última consequência é que aquelas áreas se tornarem desertas. Logo, o profeta está dizendo para nós que lugares férteis ali têm seus dias contados. Bazã, Carmelo e a flor do Líbano se murcharão. Então, quando nós olhamos para esse cenário profético, ele está dizendo que o Senhor vai repreender o mar. Ele está dizendo que o Bazã, o Carmelo e o Líbano terão como consequência se tornarem um deserto, porque as águas se secarão
daquela localidade. Mas algo nós precisamos salientar e olharmos agora para os mapas. Quando nós olhamos para o mapa, nós vamos ver que ali no Oriente Médio nós temos 3 rios. E esses 3 rios que nós temos ali, eles são responsáveis para manter a vitalidade de 15 países. E aí a gente olha para o mapa e nós vamos ver o Rio Eufrates, o Tigre. Então vamos botar o Jordão no meio. Então nós temos o Tigre, o Eufrates e o Jordão para alimentar toda aquela localidade. E aí nós olhamos e vamos ver algo. A profecia de Naum diz que Deus repreende o mar. E isso vai nos conectar com o Apocalipse. Porque em Apocalipse, Deus vai, na 6ª taça, quando o 6º anjo derrama a sua taça sobre o mundo, nós vamos ver algo acontecendo. Apocalipse 16:12 diz assim: E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ora, lá não diz o nome dos rios, mas está falando ali de Nínive. E se está falando de Nínive, só temos 2 rios ali próximo a Nínive, que é o rio Eufrates e o rio Tigre. E quando nós chegamos lá em Apocalipse, a profecia se confirma e diz especificamente que é o rio Eufrates. E aí muitos vão falar, não tem nada a ver, não faz sentido. Queridos irmãos, a matemática de Deus é Deus quem escreve as escrituras e é Ele que conecta. Passado, presente e futuro para trazer a sua revelação. Então nós estamos vendo que lá em Apocalipse, o anticristo ele vai ser apresentado ao mundo e haverá um cenário onde o rio Eufrates secará para que ali haja um caminho onde os reis do Oriente irão passar. Mas Naum também ele está vendo os dias finais. Ele está usando a história, Deus está usando a história de Naum para falar para os dias finais. E ali nós estamos vendo um rio que se seca. Então nós vemos que está em paralelo o local onde Deus vai fazer se levantar o anticristo é em Nínive. Como nós já falamos no vídeo passado, Nínive hoje não tem mais esse nome de Nínive. Nínive hoje é uma cidade chamada Mossul, totalmente destruída. Por quê? Totalmente destruída. E está ali no Oriente Médio. É nessa cidade que o profeta Naum diz que sairá o anti-Messias. E se nós olharmos para toda a Bíblia, nós vamos ver que sempre o anticristo se levanta dali. Temos Nirode, que se levantou dali. Temos Senaqueribe, que se levantou dali. E teremos um homem que nós não sabemos quem é, mas que se levantará dali. Ele poderá estar em qualquer lugar do mundo, mas a sua origem será daquele local. E aí, quando nós olhamos para o mapa, nós vamos ver Jerusalém e nós vamos ver Nínive. E realmente está ali ao norte, como todos os profetas dizem, do norte vem o mal contra ti. Então hoje nós estamos trazendo assim um pouco da geografia, tentando mostrar dentro da Bíblia, para que possamos ter uma compreensão melhor do que ficou faltando no último vídeo. Então eu espero que você consiga visualizar as terras e ver que
palavra de Deus, ela vai nos conectando. Então, quando esses rios aí secarem, que Naum fala, então, queridos irmãos, ali o profeta Naum está dizendo que Deus vai repreender o mar, e ele vai mais fundo. Ele diz que haverá um deserto se espalhando ali pelo aquele território. E ele nos mostra um cenário de crise em todo aquele local. Então, o profeta Naum fala mais um pouco sobre aquele lugar. Depois nós vamos ver o apóstolo João confirmando que o rio preciso que se seca é o Eufrates. Não tem como não dizer que essas profecias se conectam e que estão apontando para o anticristo. E a profecia de Naum, ela não para aí, porque ela vai dizer assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Para esses não há nada a temer. Queridos irmãos, nós que confiamos no Senhor, não temos nada a temer. É essa palavra que Deus nos dá hoje de garantia que tudo que acontecerá, nós não temos nada a temer. Porém, aos inimigos tem tudo a temer. Porque ele diz, e como uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Então, Deus é justo em todas as coisas. Nós estamos firmes no Senhor, confiando nele, na sua palavra. Nós estudamos porque nós buscamos o conhecimento da palavra, entender em que direção devemos ir. Porém, estamos firmes porque o Senhor nos assegura que aquele que confia nele não tem nada a temer. Você que confia no Senhor, você não tem nada a temer. Fico com essa palavra, vamos continuar com os vídeos. Até a próxima, se Deus quiser.